Eu saúdo a todos com a gloriosa paz de Senhor Jesus, fazendo aqui um momento de reflexão a respeito dessa data comemorativa, né? Hoje se comemora o Dia dos Pais. É claro que isso tem uma conotação e um efeito comercial, né? Também, afinal de contas, faz parte do nosso dia a dia, do nosso viver, poder presentear, receber presentes, né? Mas eu gostaria de falar a respeito daquele que é o Pai, o verdadeiro Pai e Criador de todas as coisas, o Pai das luzes, em que não há sombra nem variação. Eu gostaria que você também desse um like, para que outros pudessem, né, desfrutar dessa palavra maravilhosa, essa palavra cheia de vida, essa palavra que nos traz o verdadeiramente sentido do que é, né, transmitir, já que falamos nesse dia de hoje, como Dia dos Pais, o sentido que não é só o pai no sentido de gerar filhos, mas um pai que, tendo o conhecimento da palavra, né, tendo a sua mente iluminada, ele pode sim, como a própria Escritura nos ensina, ensinar seu filho no caminho, para que ainda que estejam velhos, não se desviem desse caminho. E eu gostaria de fazer algumas citações, como tem lá o Evangelho escrito por São Lucas, no capítulo de número 23, precisamente no versículo 34, quando o Senhor Jesus Cristo estava indo, né, para ser crucificado, onde ele, diante de um plano perfeito, único, né, veio à terra, humanizou-se, e nós conhecemos bem essa história, né, que o Senhor estava indo à cruz ali, onde o Senhor, muitos até não entendem, né, quando se lava as mãos a respeito daquele que deveria ser solto naquela data que era festiva para aquela cultura local, então preferiram soltar Barrabás. Muitos não entendem, dizem, porque olha só como é a humanidade. Não, mas Barrabás era tão somente eu e você. E através de Cristo nós fomos libertos. Ele morreu e ressuscitou para nos dar essa vida. Mas Jesus Cristo ali, ele indo para a crucificação, no capítulo número 23, no versículo de número 34, ele fala algo assim muito forte, amados. Ele fala algo assim, ele clama por cada um de nós, quando ele diz assim: Pai, perdoa-lhes. Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Olha que coisa linda, olha que gesto tão maravilhoso do único Deus Todo-Poderoso que veio à Terra, ali como ser humano, sabendo que levaria sobre si, não é, tudo aquilo que nós merecíamos. Ainda assim ele clama e pede pelos algozes que o estavam tirando a sua vida. Se bem que por um breve momento, porque ele, sendo o Deus que veio para cumprir, ele tem o poder de reaver a sua vida. Como ele diz: a minha vida ninguém a tira, eu vou-la dou, e eu estou dando ela, porque eu tenho o poder para reviver. Então, a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é permeada de diretrizes para a nossa vida. E hoje, falando a respeito desse dia, dessa data comemorativa do Dia dos Pais, em Atos dos Apóstolos, né, esse maravilhoso contexto que está no capítulo do número 17, se você tiver um tempo, leia do número 29 ao 32, a palavra do Senhor nos diz assim, olha, sendo nós, olha, falando comigo e contigo, que você já foi alcançado, viu, irmão? Irmã, glória a Deus por isso, pela tua vida, pela tua casa e pela tua família. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Aí ele diz assim, ó, mas, verso 30, Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Que palavra maravilhosa. Que palavra que você para e fica impactado ao refletir sobre isso. Eu confesso que por mais que tentei honrar meu pai, eu não fui um bom filho. Diante de
todo aquele amor que ele direcionou a mim, não só a mim, aos meus irmãos, os filhos que ele gerou. E ele foi um pai assim que realmente eu posso dizer que muito vivo, né? E ele, na sua maneira de amar, ele nos ajudou de uma maneira tão maravilhosa, sabe, que deu a cada um a oportunidade de seguir uma vida de retidão, sendo pessoas em que poderiam muito bem, diante de uma sociedade, e que a gente sabe que o homem, né, ele engana pai, mãe, filho, esposa, engana quem quiser, mas não tem como enganar o Senhor, mas diante dessa sociedade, criou filhos de bens, tá? Então, é isso que eu quero trazer para você, como reflexão, nesse Dia dos Pais. Pensa sobre isso, se você ainda tem seu pai vivo, você ainda tem a oportunidade de honrá-lo, que também é mandamento. O Senhor nos deixou mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que sejam longos os seus dias sobre essa terra. E lá numa carta, numa epístola escrita para João, em 1 João, no capítulo de número 2, versículo de número 23, diz assim: quem tem o Filho, tem o Pai. Então, se você tem Jesus Cristo, e Cristo veio justamente para cumprir com perfeição tudo aquilo que o Pai o enviou à terra, para que através dele nós pudéssemos ter a salvação, a vida eterna. Eu estou falando de eternidade. A eternidade é essa com o nosso Pai, Criador de todas as coisas, soberano sobre tudo e todos, e que tem o poder para, assim como o seu Filho primogênito e unigênito foi ressuscitado da morte, ele possa nos fazer também, assim como promessa dele, esse corpo que hoje ainda é corruptível, se tornar semelhante e termos um corpo glorificado para poder estar com ele, gozando por todo o sempre da sua eternidade. Esse é, sim, um amor incondicional. Esse é um amor que só o Pai de toda a criação, de todas as coisas, que continua criando, que continua livrando, que continua cuidando, que traz esta palavra para a tua reflexão nesse dia de hoje, para que tu possa entender que a Ele seja dada a honra, a glória, o louvor e a nossa adoração. Pelo Pai que nos deram, pelo Pai que nos deu, pelo Pai que nós temos, pelo Pai que tivemos. Ele é o autor de todas as coisas. Sólida glória. Suprindo vidas, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.